Ele faça o milagre e nós possamos receber o milagre. Não é quem nunca sentiu uma dor, nunca vai precisar ir ao médico, mas quem sentiu é que precisa, né? E eu também tinha algumas lutas, algumas dores. E coisas que com poucas pessoas eu compartilhava, porque também eram coisas que poucos entenderiam, né? Uma delas, e a principal delas, foi que eu fui obrigado a conviver longe dos meus filhos, né? Aconteceu o divórcio no meu primeiro casamento, e tudo aconteceu à distância, e com muita luta, muito sofrimento. Nunca um divórcio é uma coisa boa, né? A não ser quando alguém está dando um golpe, né? E aí já prepara, né? E para mim foi muito duro, foi muito doloroso, né? E o que mais me doía não era o dinheiro, bens, não era o trabalho que foi embora, mas o que mais me doía era a distância dos meus filhos. 3 anos sem poder ver meus filhos. E é difícil alguém entender isso, né? E às vezes eu estou aqui cantando, estou alegre, estou pulando, porque eu sei que a alegria do Senhor é a minha força. Às vezes nós temos que entender isso, que quando nós conhecemos o nosso Deus, não é necessário que tudo esteja bem na sua vida para que você esteja feliz. Mas quando você conhece e confia em Deus, você pode estar passando a pior situação da sua vida, ainda assim você estará louvando e adorando a Deus, né? E às vezes por dias, semanas, meses, eu não podia sequer falar com eles, eu não conseguia nem falar com eles, quanto mais vê-los. E era uma dor que eu tinha, era uma luta muito grande que eu tinha, né? Mas graças a Deus, esse ano, com essa crise que veio, muitos de nós vimos o milagre de Deus. Se não houvesse a crise, nós não precisaríamos do milagre de Deus. Mas por causa da crise, nós fomos levados a crer e Deus veio com o milagre. E eu fiquei desempregado 6 meses. Eu nunca fiquei desempregado 6 meses aqui no Japão, né? Durante 17 anos, mais de 17 anos que eu vivo no Japão, nunca fiquei desempregado 6 meses. E desempregado, nós entendemos que era a hora de eu ir ao Brasil, eu, minha esposa, o pastor. Nós conversamos e entendemos que era o tempo de Deus, de eu estar indo para ver os meus filhos, resolver alguns problemas que tinham ficado pendentes lá, desempregado, sem condições de ir, mas entendemos que era o tempo de Deus. E eu criei que Deus ia mover, que Deus ia abrir as portas. E a minha maior luta, e ainda é a minha maior luta, é de ser um crente fiel. É de ser um cristão que tem a marca de Cristo. De ser um cristão que tem o fruto do Espírito na sua vida, que por onde passa deixa a sua marca, por onde passa as pessoas possam ver em mim as marcas de Cristo. E essa é a minha maior luta hoje, é o que eu tenho lutado para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, para ser verdadeiramente parecido com Jesus. E para mim foi muito difícil estar indo lá, enfrentar essa luta depois de 3 anos, né? Enfrentar uma pessoa que me prejudicou tanto, que levou tantas coisas, tanto trabalho, né, que me impedia de ver meus próprios filhos. E eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu quero que o Senhor me dê a vitória. Eu não quero chegar lá e fazer a minha justiça, porque a justiça do homem é como trapo de imundícia. A nossa justiça não vale nada. Mas eu escolhi esperar na justiça e confiar em Deus. E eu vi um grande milagre de como vale a pena nós confiarmos em Deus. Ainda que você tenha vontade de fazer justiça, se sinta injustiçado, queira fazer com as próprias mãos, escolha confiar em Deus. Escolha crer em Deus, porque Deus abre as portas. E eu sabia que ia enfrentar muitas lutas. E logo no primeiro dia, quando eu cheguei, vi meus filhos depois de 3 anos. Tinha deixado eles assim, já estavam assim. Foi uma emoção, uma coisa que eu não posso explicar para vocês. Só eu sei o que eu senti. Eu vi os meus sonhos se realizando. 3 anos sonhando como seria reencontrar os meus filhos. Como seria abraçar os meus filhos. Como seria deitar e dormir junto com os meus filhos.
contar historinhas da Bíblia para eles. Então era um sonho que estava se realizando. Mas eu sabia que as lutas vinham, as afrontas vieram, né? E era um jogo difícil, porque eram muitas chantagens. Em troca de eu ver meus filhos, eu tive que ser manso, ser humilde. Em outras palavras, ser isso que a gente acha que é, né? Quando a gente está aparentemente nas mãos de alguém, né? Que você tem que suportar tantas afrontas e não revidar, mas só porque eu queria estar com os meus filhos. Então tinha que me sujeitar, às vezes ceder algumas chantagens, documentos, dinheiro, para poder estar com os meus filhos. E eu não queria abrir mão da última coisa que tinha me restado, que era um apartamento que eu tinha comprado. Eu falei assim, eu não vou abrir mão disso, eu não vou perder mais isso. Eu quero lutar por isso. E era muito difícil vender esse apartamento, encontrar compradores. Já estava mais de um ano e os compradores normalmente precisavam de um financiamento bancário e que não dava certo para vender o apartamento. E eu fui confiando que Deus ia abrir as portas, confiei em Deus. E logo que eu cheguei lá, Deus enviou uma compradora que tinha o dinheiro, que não precisava de financiamento, sabe? Ela já logo assinou o contrato, já me deu o sinal de entrada, que era o que eu precisava para passar aquele tempo com os meus filhos, para poder viajar com os meus filhos, porque eu não tinha dinheiro. Eu fui para o Brasil sem condições. E a mulher já deu o sinal, né, da venda do apartamento, e aquilo me deu a provisão para que eu pudesse realizar os meus sonhos com os meus filhos, de viajar, de passear, de visitar minha família, né, de rever tanta gente junto com os meus filhos. E eu vi todo aquele meu sonho de 3 anos se realizarem, quando eu chegava nos lugares, quando eu podia fazer tudo aquilo que eu desejei, tudo aquilo que eu sonhei. Quando eu reencontrasse os meus filhos, Deus me deu, Deus realizou o desejo do meu coração. Isso nos tempos de crise, sem emprego, sem trabalho. Vendi o apartamento e o problema, tirar o inquilino que morava no apartamento, que era o primeiro comprador, que era a pessoa que estava interessada em comprar e disse que não ia sair do apartamento, porque ele queria comprar, mas não tinha dado certo o financiamento dele. Eu falei, e agora? Vendi o apartamento, o advogado falou, André, eu não aconselharia você fazer isso, porque ele pode não sair e o seu negócio vai ficar emperrado. Eu falei, não, eu vou fechar. Eu tive que dar um passo de fé, contrariando o próprio advogado. Falei, eu vou dar um passo de fé porque eu preciso dar esse passo e Deus vai me dar a vitória. Em pouco tempo o cara saiu do apartamento, o negócio foi fechado, sabe? E eu vi como vale a pena. Eu não precisei levantar a mão, eu não precisei gritar, eu não precisei fazer a minha justiça, ainda que às vezes tinha vontade, né, de fazer justiça, de reivindicar, de lutar, mas eu escolhi confiar em Deus e vi como vale a pena confiar em Deus, sabe? Deus nos abençoou e nos tem abençoado muito. Deus abriu as portas, sabe? E nos momentos de maior crise, de luta, desempregado, eu vi a provisão de Deus, eu vi a prosperidade de Deus, né? Eu vi como Deus é fiel. Quando nós cremos, Deus é fiel. E tem muito mais bênçãos que estão chegando aí. Deus é fiel, irmãos. Creia, confie em Deus. A sua situação pode ser a pior que você possa imaginar. Sempre a nossa parece ser a pior, não é? E eu sei que para você a sua é a pior, como para mim a minha era a pior, mas eu escolhi confiar em Deus e vi a fidelidade de Deus. Confie em Deus, escolha confiar em Deus. Não faça a sua justiça, espere na justiça de Deus. Um dia o pastor te chama para você dar o seu testemunho. Escolha confiar em Deus, porque Deus é fiel, amém? Quero agradecer muito a Deus por tudo. Amém. Bom, pessoal lá fora, chama eles aqui rapidinho, por favor, Cláudio, tá? Eu vou terminar aqui agora, só falar que eu preciso da atenção deles, um minutinho aí fora, tá? Pode ficar aí na porta mesmo, não tem problema, só quero a atenção deles uns minutinhos, tá? No começo do ano, no primeiro culto do ano, nós fizemos um ato profético. E nesse óleo que você está vendo aqui, nessa jarra, nós pedimos que cada pessoa que estava naquela igreja naquele dia, todos os membros dessa igreja,
viessem e colocassem um pedido que